Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica, homeopata, pratico a medicina chinesa. Estou aqui com vocês na rádio há muitos anos, há 25 anos. Sempre o programa é às terças-feiras, das 8 às 9 da manhã. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Convido a todos a participarem comigo, a inscreverem-se no Instagram, doutora Ana Clélia Matos, Facebook, YouTube, doutora Ana Clélia Matos, vão me seguindo. No Instagram as postagens são diárias e essa semana o tema do Instagram é o medo. E eu trouxe esse tema para a primeira metade do programa. A questão é o medo. Eu vou diferenciar, vamos conversar um pouco sobre medo, sobre fobias e sobre ansiedades. Eu acho que é um tema muito presente socialmente hoje, cada vez mais. Com ou sem pandemia, sempre houve medo, sempre houve fobia, sempre houve ansiedade e parece que as coisas agora estão numa proporção muito maior. Então, medo, todos nós temos. O medo é um sentimento normal, assim como a alegria, assim como a preocupação, a raiva. Sentimentos todos nós temos, nós não somos robôs. Mas, quando o medo se torna um transtorno, um medo ele se prolonga por meses, por dias, e a intensidade é cada vez maior, ele se torna um transtorno, ele se torna uma emoção. Emoção é um sentimento exacerbado e prolongado, seja ele qual for. Medo todos nós temos, é um instinto nosso, a preservação da espécie no mundo animal, nos humanos, o medo é presente. E o mundo eternamente foi um lugar de perigo. As pessoas sempre se protegeram, desde das idades primordiais da humanidade. Então, não é novidade. Então, o medo é necessário porque vai manter você vivo. Ter uma certa dose de noção, né, do perigo é importante para a preservação da espécie. Porém, quando esse medo é exagerado, intenso, ele se torna uma fobia, uma sensação de medo muito intensa, muitas vezes com sintomas físicos de medo, como taquicardias constantes, sudorese, né, suores, tontura, tremor. Então, que se assemelha muito à síndrome do pânico, né, que é a síndrome do medo. A síndrome do pânico sempre estará relacionada a descargas de adrenalina, a uma questão de luta e fuga. É um leão correndo atrás de mim, mas só que não existe leão. Mas a sensação é como se tivesse algo para acontecer. Algo muito forte chegando muito perto e muito ameaçador. E a pessoa muitas vezes não identifica o que é. Então a gente fala dos gatilhos que levam a essa descarga abrupta de adrenalina, que tem a ver com a história pessoal de cada um, com os antecedentes de traumas, né, de conflitos importantes que a pessoa já vivenciou. Muitas vezes, na fobia, a ameaça é um produto da fantasia da mente da pessoa, não é a realidade. Não existe o perigo, mas a pessoa tem aquela sensação de que algo iminente vai acontecer e de que ela está sendo ameaçada imediatamente. E isso leva a pessoa há uma restrição, a pessoa deixa de ter convívio social, cada vez vai se isolando mais, deixa de conversar, as pessoas são ameaçadoras, sair na rua é ameaçador, então a restrição fica dentro de casa e mesmo dentro de casa fica a fantasia presente, a ameaça constante. Isso é um sofrimento enorme e a gente vai hoje conversar com você, eu vou conversar sobre essa questão do medo e também da ansiedade na medicina chinesa.
nós temos hoje duas patologias importantes são decorrentes do medo e da fobia, a síndrome do pânico, e nós temos que sempre fazer diagnóstico diferencial com transtorno de ansiedade generalizada. Então, o medo, na síndrome do pânico, o medo é o sentimento central. É o predominante, é o agudo, é a adrenalina, é a ameaça constante que gera o medo. No transtorno de ansiedade generalizada, a ansiedade é a emoção principal, predominante, não é o medo, é a ansiedade. Mas muitas vezes as duas acontecem ao mesmo tempo. É muito frequente a pessoa que tem medo generalizado, medo importante, já ser de fato uma pessoa com transtorno de ansiedade constante. Esse transtorno de ansiedade generalizada nós chamamos de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e leva a pessoa a ficar apreensiva ou preocupada constantemente com coisas do cotidiano. Não precisa ser algo importante. É normal nós ficarmos ansiosos. A ansiedade é um sentimento, assim como o medo é um sentimento, e é normal do ser humano. Mas quando ele é intenso, ele é um transtorno de ansiedade. Um transtorno de ansiedade, muitas vezes generalizado. Generalizado quer dizer preocupação com tudo. Ansiedade por tudo. A pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizado que, com o tempo, pode se tornar até um transtorno obsessivo compulsivo. Então, a pessoa é transtornada, ela tem medo de doença grave, ela pensa só que ela pode ter, nesse momento, uma doença grave, ou que, se não tem nesse momento, ela tem muito medo de, no futuro, ter uma doença grave, e aí isso faz a pessoa desesperadamente procurar tomar todos os tipos de suplementos para evitar. Isso é muito comum no nível do consultório. A pessoa chega com uma sacola de suplementos e toma zinco, e toma vitamina D, isso é o básico. Toma o tempo todo. Zinco, vitamina D, é bom tomar um pouco de cálcio, é bom tomar um pouco de vitamina C. Eu vou tomar também magnésio, e aí já chega com vários tipos de magnésio. Toma magnésio L-treonato, magnésio de malato, óxido de magnésio, cloreto de magnésio. Mas como assim? Não, esse produto já vem com todos os tipos de magnésio. Ah, mas é bom tomar o ômega 3, então também vou tomar o ômega 3. Mas não é bom tomar coenzima Q10? Também vou tomar coenzima Q10. Ah, mas colágeno. Toma colágeno? Ah, tomo colágeno hidrolisado do tipo 1, do tipo 2. E aí, aquela sacola de suplementos. Ah, mas eu fui para os Estados Unidos, ou um parente foi para os Estados Unidos, e lá é fácil comprar. Aí traz aqueles potes enormes de suplementos, sai tomando tudo que aparece. E não existe uma preocupação com a qualidade da mente, com a qualidade da emoção. A pessoa está preocupada em não ficar doente. Isso gera um transtorno de ansiedade. Muito importante. Porque ela acaba tomando atitude, fazendo ações que prejudicam mais o corpo. Sim, então, ela está buscando o quê? Não ficar doente, ter saúde, ela está prejudicando o corpo. Porque tem que imaginar que todos esses suplementos vão para dentro do corpo e vão passar pelo fígado. E o metabolismo excessivo do fígado gera doença crônica, mesmo que você esteja tomando essa série de suplementos. Então, uma hipocondria, né, constante. Esse transtorno de ansiedade generalizado pode levar a um transtorno dimórfico do corpo. Então, são aqueles transtornos de ansiedade que é o medo constante, a preocupação excessiva, a ansiedade de ser gordo. Não posso ser gordo. Então, a pessoa é magra, mas se olha no espelho e esse olhar é de uma pessoa obesa. Não é magro o quanto gostaria, não aceita o próprio corpo. E aí vem a bulimia,
que é comer e vomitar. Então, tudo isso está relacionado ao transtorno de ansiedade generalizado que leva ao toque, que leva ao transtorno dismórfico do corpo, e isso vai progredindo. E esse medo constante, essa preocupação excessiva com essa realidade que é distorcida, que não é uma realidade, é uma fantasia da mente da pessoa, faz uma preocupação excessiva, não só com ela, muitas vezes, mas também com quem está ao redor. Então, uma preocupação excessiva com os filhos, com o futuro, com o dinheiro, com o trabalho, com tudo, generaliza. É aquela ansiedade generalizada. Então, quem está ao lado dessa pessoa sofre, porque vê que a pessoa não sossega, a pessoa não para de pensar negativamente, não para de achar que algo grave vai acontecer. É insuportável. Então, um estado de ansiedade nesse nível é incompatível com a vida. Vai desequilibrando todos os meridianos de energia e aí sim a pessoa vai ficar doente. Então, é muito, muito preocupante, é muito comum, é muito frequente a ansiedade constante na sociedade de hoje, independente da faixa etária e da classe social e do sexo. Não importa. Nós temos visto no dia a dia pessoas extremamente ansiosas, pessoas não conectadas consigo própria, com a realidade em si, fora da realidade. E buscando fora dela, muitas vezes, um prazer, uma maneira de relaxar. E aí vem os vícios, né? O vício do cigarro, o vício do álcool, o vício das drogas ilícitas. Tudo na procura de amenizar os sintomas de ansiedade constante e de medo. Então, a ansiedade e depressão muitas vezes caminham juntas. Se ocorre sempre conjuntamente a ansiedade com a depressão, quer dizer, a pessoa está constantemente ansiosa e depressiva, a gente faz um diagnóstico presumido de transtorno de humor, que é uma outra classificação psiquiátrica. Então, começou muitas vezes com medo e que gerou esse medo uma ansiedade constante, generalizada, que gerou uma depressão. E essa ansiedade, que quando ela acontece intensamente junto com a depressão, já é um transtorno de humor. O que nós temos que tomar muito cuidado é o que pode desencadear esses transtornos todos, essa ansiedade generalizada, até o transtorno de humor, é um uso abusivo de álcool, são drogas ativadoras, né? O álcool, o café, né? Todo mundo sabe que tomar muito café gera ansiedade, né? Acelera a pessoa. O uso de anfetaminas, está sendo muito comum o uso de anfetaminas com aquela neurose de emagrecimento, né? E infelizmente médicos estão prescrevendo em excesso anfetamina. A pessoa que busca a cocaína pode ser um gatilho para o transtorno de ansiedade e depressão. O uso de benzodiazepínicos, de calmantes, de ansiolíticos, a pessoa que não consegue desacelerar, aí é medicada com esses medicamentos para diminuir a ansiedade e acabam se viciando neles, abusando dos mesmos e criando uma dependência química que faz um ciclo vicioso que só piora essa ansiedade. Síndromes de abstinência, então a pessoa que tem um excesso de alcoolismo, uso de droga e que quer parar e que para repentinamente sem ajuda médica, acaba criando mais dependência química porque ela tem abstinência, ela volta a usar em dobro. Então são vários os gatilhos, né? A qualidade de vida das pessoas, a pessoa que trabalha além do que o corpo consegue suportar. Então, acorda extremamente cedo para poder arrumar as coisas, chega no trabalho antes do horário que seria adequado, trabalha o dia todo, quer controlar absolutamente tudo. Ela trabalha não só no departamento dela, mas ela olha o departamento dos outros na empresa e sai muito tarde porque ela cria para ela tantas tarefas
e ela demonstra para o chefe que ela é tão capaz que o chefe vai dando cada vez mais tarefas e metas e ela não diz não, ela vai abraçando todas. E aí não aguenta. Aí vem o burnout, né? Apaga, dá apagão. O corpo tem um limite, esse limite tem que ser respeitado. Mas as pessoas têm que desenvolver o quê? Autoconhecimento. Às vezes você está fazendo muito, mas não aquilo que necessariamente você está destinado a cumprir. Todos nós temos uma missão de vida. Nós temos que perguntar para nós mesmos, essa é a minha missão de vida? E eu vejo a angústia das pessoas quando elas falam, doutora, a senhora tem a sua missão de vida, que é ser médica, mas eu não sei qual é a minha missão de vida. E muitas vezes a sua missão de vida pode ser trabalhar de forma múltipla, com atividades diferentes. O que você não pode fazer é tudo de uma vez só. Então, você tem uma loja, ao mesmo tempo você trabalha com TI, ao mesmo tempo você tem um empreguinho fixo que você vai lá assinar ponto no estado, aí você resolve investir numa padaria e aí você tem 5, 6 atividades diferentes ao mesmo tempo, você não vai dar conta. Outra coisa que pode dar questão de ansiedade é você ter um medo tão grande de perder seu emprego, de não pagar suas contas. Isso é o mais comum. Então você se submete a fazer coisas que não estão no seu alcance, extrapolam a sua energia vital. E aí você se dedica, entra num looping de atividade, de ansiedade, e isso gera um transtorno de ansiedade generalizado. E medo, síndrome do pânico, descarga de adrenalina constante, onde você tem tontura, taquicardia, zumbido no ouvido, diarreia, desconforto abdominal, opressão no peito, e as coisas vão só piorando. Na medicina chinesa, eu falo essa semana no Instagram que o medo tem a ver com o rim. O rim, o desequilíbrio da energia do rim, seja um desequilíbrio do yang do rim. Então, você tem o medo acompanhado de cansaço, de falta de libido, de inquietação, agitação, calores, acorda muito à noite para urinar, inchaço, principalmente nas pernas. Então, você tem o desequilíbrio do yang do rim. Você pode ter uma deficiência do yin do rim. E aí você pode ter, além do medo, você pode ter fraqueza, lombalgia, dor lombar, dor nos joelhos, sente que tem fraqueza nas pernas, zumbido no ouvido, diminuição da audição, boca e garganta secas, principalmente durante a madrugada. Vocês, homens, com emissão seminal involuntária. E outras pessoas têm deficiência do qi do rim, pelo estilo de vida estressante, pela má alimentação e pelo excesso de medo. O desequilíbrio do rim, ele sempre começa com a perda da energia, que é a deficiência do qi, da energia, que caminha para a deficiência do yin e depois caminha para a deficiência do yang do rim. Hoje nós temos ervas chinesas para cada um desses desequilíbrios ou para os 3 juntos. Esse desequilíbrio do rim é que leva ao processo de envelhecimento, de perda de memória, de Alzheimer, de falta de iniciativa, porque o rim rege o zi, que é a vontade, o pique e o ânimo. O rim, ele lida com 2 tipos também de sentimentos, o medo e o autoritarismo. Então, nessa reação de perda de energia do rim, nós temos uma via de mão dupla. O rim fraco gera medo e o medo gera o rim fraco. E, atrás disso tudo, muitas vezes, reações autoritárias. Todo o autoritário, no fundo, ele é medroso. Então, ele quer controlar tudo para que tudo dê certo, porque senão vai sobrar para ele. A outra questão que nós estávamos comentando é sobre a ansiedade. A ansiedade pertence ao meridiano do coração. Então, uma deficiência da energia do coração, que muitas vezes vem em consequência primeira da falta de energia do rim, do qi do rim.
essa energia baixa do coração gera palpitação, ansiedade, sudoreses espontâneas, tremores. E se essa energia fica acumulada e ela não é drenada do coração, ela gera fogo no coração. E quando gera fogo, vai dar muito transtorno de ansiedade generalizado, agitação, insônia, o rosto vermelho, uma pessoa que fala muito, né? Que fala demais, que é logorreica, né? Fala demais, tem um estado de excitação constante, não para, tem abundância de sonhos, abundância de pensamentos e sai do choro para o riso em segundos. Tá morrendo de rir, daqui a pouco chora, tá chorando, daqui a pouco ri e até comportamentos estranhos, inadequados nos lugares. Então, muitas coisas são tratadas como doenças psiquiátricas, e de fato o são, mas na medicina chinesa essas doenças vêm do desequilíbrio dos órgãos, que vem através do estilo de vida errado, ou do desequilíbrio energético do rim. Muitas vezes você corrigindo a energia do rim com fitoterapia chinesa, acupuntura ou o do coração, você consegue eliminar o transtorno de ansiedade generalizada, eliminar a síndrome do pânico, as fobias, os medos. Então, é muito interessante a proposta de tratamento, né? Tudo bem, você pode fazer psicoterapia, que eu acho que é importantíssimo. Desenvolver autoconhecimento é fundamental, aconselho a todos. Também ir ao psiquiatra, mas paralelamente você pode fazer um tratamento energético, fazer uma consulta com a homeopatia. A homeopatia tem muitos medicamentos de fundo que vão proporcionar um equilíbrio no seu emocional. Tem medicamentos específicos para transtorno de ansiedade, medo, fobias. E, paralelamente, pelo exame do pulso e da língua, nós descobrimos qual é o medicamento fitoterápico chinês adequado para equilibrar o órgão que naquele momento está em desequilíbrio. Então, nós trabalhamos com a fitoterapia, com a alimentação, porque muitas vezes você equilibra com a fitoterapia, com a homeopatia, com a psicoterapia, com tudo, mas você come tudo errado, gera mais fogo, mais calor no corpo, mais umidade retida e o desequilíbrio vai perpetuar, não vai dar certo. Existem muitos medicamentos chineses para transtorno de ansiedade, Xuanzao Rentang, Tianvanbu Xindang, e aí dependendo se tem fogo no fígado, tem outros medicamentos, se o rim está fraco, se é o Qi, se é o Yin Yang, tem outros medicamentos, e precisa de uma consulta, de um diagnóstico. O diagnóstico é pessoal, é pelo pulso, pela língua. Né? O diagnóstico tradicional da medicina chinesa é através do exame do pulso. Quando a gente coloca o dedo no pulso do paciente, nós sabemos como é que está o rim, o fígado, como é que está o pulmão, o baço, como é que está o estado de ansiedade da pessoa, né? A língua também. Então, corrigir e equilibrar os rins e equilibrar o coração é o ponto fundamental num tratamento de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e fobias, de um modo geral. É muito comum nós tratarmos pessoas com transtorno no consultório, pessoas que estão usando quantidades enormes de medicação, que estão sendo dopadas pelos medicamentos e continuam adoecidas, continuam inseguras, continuam com a vida restrita, dopadas. Então, eu não estou falando que está errado, eu estou falando que às vezes o próprio médico psiquiatra, diante de tantas queixas, é obrigado a medicar com 2 ou 3 classes diferentes de medicamentos, e mesmo com psicoterapia a pessoa não está evoluindo, está em casa há muitos anos, está com a vida restrita, sem conseguir trabalhar, etc.